O tema da juventude nesse mês, aqui no 3D, é solas. E eu tenho o privilégio de falar de sola fide, somente a fé. Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Talvez em outra versão você deve encontrar aí, de fé em fé, não é isso? De fé em fé. E a citação do apóstolo Paulo é a citação do profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. Esse é o versículo chave que fez a mente de Lutero virar de cabeça para baixo. Esse é o versículo que desvendou o mistério no coração de Lutero e que fez desencadear uma movimentação na igreja da época do século XVI. É claro que eu não vou me atrever a mergulhar na história aqui, porque vocês vão fazer isso, não está na roda semana que vem. Mas é importante eu citar alguns pontos dessa história para fazer um link com 2017, com o século 21. E o primeiro toque, o primeiro link que eu quero fazer com você é que Lutero, em nenhum momento, em hipótese alguma, pensou em inaugurar ou inventar uma igreja evangélica. Lutero morreu católico, mesmo depois de todo o processo da reforma, porque o grande ideal desse movimento não era criar uma outra igreja, mas sim reformar a igreja atual, porque ela tinha se vendido a um sistema. Por isso a proposta de uma reforma de dentro para fora. Então os comentários que eu vou fazer aqui não são comentários que afetam ou que agride a igreja católica, ou se você é católico e está nos visitando aqui, eu não quero que você pense que eu estou aqui para falar contra a igreja católica. Até porque toda a proposta de Lutero naquela época foi reformar a igreja de dentro para fora, porque infelizmente a igreja tinha se vendido a um sistema. Algo que não é muito diferente do nosso tempo hoje. A igreja evangélica brasileira também tem enfrentado esse problema e precisa de uma reforma de dentro para fora. Porque infelizmente muitas igrejas se venderam a um sistema para garantir a presença de pessoas no templo, para garantir o movimento financeiro na igreja. Então, por favor, os comentários que eu farei aqui hoje não tem nada a ver com religiosidade ou placa de igreja. Combinados assim? Muito bem. Outra observação que eu faço, linkando com a história, é que muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com a fé, porque nós não sabemos o que é a fé. Talvez se eu perguntasse para alguém que já está na igreja há alguns anos, e eu perguntasse assim: o que é a fé? Imediatamente você responderia: Hebreus 11:1, certo? É a definição de fé bíblica. A fé é, aí segue lá o texto de Hebreus 11:1. Porém, saber a teoria da fé não significa saber o que é a fé na prática. E aqui que está a nossa angústia. Porque eu acredito, se você é de igreja como eu e há 300 anos já está na igreja, a gente sabe de muita teoria, de muitos conceitos, mas na hora de colocar na prática alguma coisa, buga, tela azul, dá pau. Então o meu esforço aqui hoje é caminhar com você, fazendo esse link com a história, para que a gente consiga perceber um pouco da fé prática, vivenciada. E para isso eu vou precisar da ajuda de um de vocês aí. Tem alguém aqui que gosta de basquete? Mais ou menos? Henrique, vem cá, você que é especialista em guitarra e contrabaixo. Chega aqui. Fica daquele ladinho lá, por favor.
Típico jogador de basquete, não? Da NBA. Legal. É isso aí, vai aquecendo, isso. Os reformadores, ou os protestantes do século XVI, criaram um credo, uma declaração de fé, que resumidamente são os solas, que vocês vão meditar aqui durante esse mês de agosto. Bom, para explicar o sola fide, eles disseram o seguinte, que a fé é como uma mão estendida para receber o que Deus quer dar. Ficou claro até aqui? A fé é como uma mão estendida para receber aquilo que Deus quer oferecer, quer dar. Muito bem. Então, pega a bola aí, mano. Perfeito. Sensacional. Sabe pegar a bola de basquete? Devolve. Isso, devagarzinho. Muito bem. Agora você vai ficar com as mãos coladas no corpo. Não solta por nada. Calma, calma que eu vou pensar nisso na hora que jogar a bola. Beleza? Muito bem. Presta muita atenção, muita atenção. O texto de Romanos 1,17 diz que nós somos justificados pela fé, e de fé em fé. Deus nos declara justos. A justificação é simbolizada por essa bola de basquete. Eu estou simbolizando Deus aqui. Eu chego para o Henrique e falo o seguinte: você é justo. Acontece alguma coisa com o Henrique? Não acontece. Por que não acontece? Porque não tem fé. Não adianta Deus chegar para o Henrique e falar assim: você está justificado, eu paguei um preço por você na cruz, vai lá, você é justo, você é livre. Não acontece nada. Mas aí, me ajudem aqui rapidão. Isso aí. Obrigado. Mas vocês lembram de uma história dos discípulos que disse assim para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé? Lembram disso? Vocês lembram também do apóstolo Paulo em Romanos, citando um dos profetas do Antigo Testamento, dizendo que a fé, ela vem, ou ela aparece através do quê? Do ouvir a palavra. Aí o Henrique, agora Henrique, eu preciso das suas habilidades cinematográficas, de teatro e cinema. Enquanto eu vou ministrando a palavra aqui para você, você vai erguendo a mãozinha assim, as duas ao mesmo tempo, beleza? Muito bem. Aí o Henrique vai recebendo o evangelho através de um testemunho seu na escola, na faculdade, através de uma mensagem na igreja. Evangelho, parou aí. Aí vem a declaração de Deus para o Henrique: você é justo. Ele conseguiu, com esse pouquinho de fé, receber a justificação. Está salvo. Beleza. Mas o texto de Romanos 1,17 diz que a justificação de Deus é algo que nós experimentamos de fé em fé. O que significa isso? Que no início da jornada cristã do Henrique, ele começou com esse tamanho de fé. Ele vai exercitando a fé, e agora ele começa a bater a bola. Isso. Ele começa a desenvolver a salvação. E de repente ele está fazendo cestas de 3 pontos, ele está salvando o jogo. Sensacional. É o Henrique salvo, desenvolvendo a salvação. E quantos anos você tem de fé, Henrique? Nasci na igreja. Mas 30 anos. 30 anos depois, ele é um excelente jogador do céu. Porque ele só consegue desenvolver a salvação porque tem as mãos da fé. Pode descer com a bola, muito obrigado, valeu. Palmas para o Henrique, gente, ele brilhou.
Por acaso ele toca contrabaixo. Na verdade ele é jogador de basquete. Muito bem. Então, olha só que interessante isso. Olha só que interessante. Para visualizarmos o agir de Deus, ou melhor dizendo, para vivenciarmos o agir de Deus, precisamos de fé. Porque se você não tem fé naquilo que Deus diz que é para você, você é como o Henrique estava aqui, mão colada no corpo. Deus fala, Deus age, acontece um milagre na sua vida e você fica assim, boiando na vida, boiando no mundo. Você conhece pessoas assim? Que já experimentaram de uma ação extraordinária de Deus, o carro capotou, deu 3.000 piruetas no alto, o cara saiu andando, mas não se rendeu aos pés de Jesus? Conhece gente assim? Eu conheço várias. Conheço várias pessoas, por exemplo, que numa faculdade ou numa escola estavam ouvindo de uma pessoa cristã vários argumentos bíblicos cristãos, justificando a fé, testemunhando da fé. Ele perdeu uns argumentos, e mesmo perdendo uns argumentos, ele diz assim: olha, você ganhou de mim hoje, mas eu não acredito em Deus não. É o típico menino, menina, com as mãos da fé colada no corpo. Vem o agir de Deus, bate nele e pá, não faz nada. Por quê? Para que todo esse agir de Deus faça sentido na vida dele, ele precisa de fé. Agora caminhe comigo aqui para Hebreus capítulo 11. Nós não vamos ler o versículo 1. É outro versículo, Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11. Aqui. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu sempre li esse texto achando que Deus era uma pessoa gigantesca, um vovozão, pá, barbudo, cabelo branco, de mãos cruzadas no céu, olhando para mim com uma cara de bravo, como aqueles reis medievais que precisavam de um bobo da corte para fazer uma piada sensacional para ele começar a rir e se divertir. Eu achava que Deus era tipo aquele rei do mal, mão cruzada, os braços cruzados, e olhando para mim, o Carlos Adrian aqui no mundo. Aí, eu tinha que agradar esse rei, eu tinha que fazer ele dar risada, eu tinha que fazer desse rei um rei feliz. Então eu pensava que eu tinha que fazer um monte de coisas para chamar a atenção desse rei, ou desse Deus, que está com os braços cruzados, esperando um movimento meu. Resultado? Frustração. Sabe por quê? Porque o que eu estava tentando fazer com Deus é o que a religião propõe para nós. O que é religião? É o movimento que eu faço com os meus esforços para tentar me conectar com o divino. Isso é religião. Daqui para lá. O que é justificação pela fé? É um movimento de lá para cá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou. Foi o movimento de Deus para nós que nos possibilitou encontrar salvação. Não é o nosso movimento primeiro, é o movimento de Deus. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa com Deus. O que a religião ensina? Não, começa com a gente. Então eu pensava que eu ia chamar a atenção de Deus assim, fazendo um monte de coisas para Ele, para ver se Ele descruzava os braços e pudesse me dizer assim: vem cá meu filho, eu te amo. Frustração, porque não é assim que Deus funciona. Sabe o que significa então Romanos 11, 6? Muito simples. Muito simples.
Quem aqui tem vovô, ou um tio, primo que mora na roça, vai entender o que eu estou falando, ou que já morou na roça. Quando a gente vai visitar alguém que está na roça, geralmente na hora do café ou na hora do almoço, tem um banquete lá e tal. Se você não comer muito, dá pau. Não é assim? Nossa, tem gente falando assim, verdade. É falta de educação, não é? A pessoa preparou um banquete para você, e você come umas migalhas, ou às vezes, não, eu estou sem fome. Sem fome? Pecado. Estar sem fome naquele momento é pecado. Quando o texto de Romanos 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, volta ao exemplo do Henrique aqui. Deus está com a bola de basquete na mão, doido para abençoar o Henrique, doido para oferecer um banquete para o Henrique, porque a maior alegria de Deus não é receber alguma coisa, mas é dar. A maior alegria de Deus é dar, sempre dar muito. Aí Deus está querendo dar para o Henrique o melhor. E o Henrique, na hora que ele recebe o melhor, na verdade ele nem pega o melhor, porque ele está sem fé. Aí a bola cai. E aí eu não consigo agradar a Deus, não porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu não agrado a Deus porque o que Deus mais gosta de fazer, Ele não está conseguindo fazer comigo. Ele não está conseguindo entregar tudo que Ele tem. Está dando para entender, galera? Está sacando? Vocês perceberam que o Henrique só conseguiu ter fé pela mensagem do Evangelho que atingiu o coração dele, e aí as mãos começaram a levantar? Vocês perceberam isso? Ou seja, a fé do Henrique não é uma fé produzida pelo próprio esforço humano, é uma fé produzida pela mensagem do Evangelho que atingiu o coração dele. Então, para agradar a Deus não é fazer. Para agradar a Deus é você receber o que vem dele. Quando o Henrique então recebe o que Deus quer dar, por exemplo, a bola de basquete ali, o Henrique não consegue ficar parado, então ele começa a brincar, ele começa a jogar, ele começa a viver a vida de Jesus. É por isso que o profeta Abacuque diz, e o apóstolo Paulo concordou com ele em Romanos, dizendo que o justo vive pela fé, ou seja, o justo brinca pela fé, o justo namora pela fé, o justo troca ideia pela fé, o justo vai no cinema pela fé, o justo casa pela fé. Por que pela fé? Porque quanto maior a minha fé naquele que quer me dar muito, mais eu recebo de Deus. E não é isso que a palavra diz, que a quem muito é dado, muito lhe é cobrado? Volta o exemplo do Henrique de novo. Cara, você vai sair daqui, né? Daquele jeito, né? Agora, 30 anos depois, a fé do Henrique, madura, experiente, vivida, tem habilidade para lidar com aquilo que Deus está dando para ele. É claro que o papo que o Henrique vai ter com Deus hoje é diferente do papo que aquele que tem 2, 3 anos de fé vai ter com Deus hoje. Se o Henrique fazer um biquinho para Deus e reclamar assim, pô Deus, estou há 30 anos te servindo, de fé em fé, estou aqui pedindo uma bênção para mim, para minha esposa, Flavinha e tal, é nóis, pá. E aí o brother ali, mal começou na fé, as bênçãos não param de chegar para ele. Aí Deus vai chegar e vai dizer o seguinte, a quem muito é dado, Henrique, muito lhe é cobrado. Muitas vezes nós passamos por algumas lutas na vida, porque nós estamos sendo exigidos por aquilo que nós já recebemos. Exigidos no sentido de se manter na fé, não exigidos para fazer alguma coisa para Deus. Vocês estão entendendo isso? Agora imagine só, depois que você entendeu essa lógica aqui, imagine só você voltando para a faculdade. E aí você faz prova pela fé, você se relaciona com seus amigos pela fé, você muda de curso pela fé,
Você deixa a faculdade e vai tentar um caminho sem faculdade pela fé. Você começa a faculdade, tudo que você faz é pela fé. Porque Deus não vai responder para você assim: case com a Cristiane Silva. Assim como Deus não falou para mim casar com Elaine Cristina de Oliveira. Deus não falou para mim com quem que eu deveria me casar. Mas pela fé, por tudo aquilo que Deus me deu e que eu recebi pela fé, eu olhei para tudo aquilo que Deus me deu, olhei para Elaine e falei: bate, vou ficar com essa morena aqui. Deu certo. Está dando para entender isso? Ter fé não anula a nossa responsabilidade, pelo contrário, aumenta. Ter fé não é transferir para Deus aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, pela fé eu tranco a porta da minha casa. Já parou para pensar nisso? Pela fé eu tranco as janelas da minha casa quando eu vou dormir. Pela fé eu pago um seguro do carro. Pela fé eu tenho um convênio médico. Pela fé eu vou ao médico quando eu estou com algum problema. Mas eu tenho certeza que você já deve ter ouvido o discurso assim: creia pela fé que você vai ser curado, você não precisa de médico. Não é isso? Sabe o que é isso? É a bola de basquete chegando em você e você com a mão colada no corpo. Tem gente que questiona a fé ou a religião, vamos colocar a religião, porque a religião manipula as pessoas, e é verdade, a religião manipula. Mas é interessante, a maioria das pessoas que eu converso sobre religião, que não tem vínculo com a igreja, mas que questionam a religião o tempo todo, amam ser manipuladas. Olha só que interessante. Elas têm um discurso anti-manipulação, mas se Deus existe, então deixa Ele fazer alguma coisa aí na minha vida. Sem fé, o que vai acontecer? Já era. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho. Olha só como ter fé aumenta a nossa responsabilidade. Mateus 9, vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus 9. A partir do verso 29, ou melhor, 27, Jesus cura 2 cegos. Olha só o que aconteceu aqui. Versículo 27, segura aí no banco, porque agora você vai sentir o drama. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Presta atenção nisso. Vocês querem ser curados? Sim, Jesus. Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Jesus. Então vai ser feito conforme a fé que vocês têm. Lembra da mão do Henrique? O evangelho foi chegando no coração dele. Aqui ó, um pouquinho de fé. Um pouquinho de fé, minúsculo assim. Ele conseguiu pegar a bola de basquete, pegar a bênção de Deus. Quanto maior a fé, maior é a ação de Deus na nossa vida, para que nós possamos administrar a ação de Deus. Então, segundo a fé daqueles 2, foram curados. Mas você acha que é um fator isolado? Tem mais. Acompanhem comigo aí. Atos 14, 9. Atos, uma história muito interessante para quem gosta de filosofia aí. Paulo e Barnabé são confundidos com deuses gregos. Barnabé é chamado de Zeus.
E o Paulo é chamado de Hermes, porque Hermes deu origem à hermenêutica. O Paulo estava pregando aqui a partir do verso 8 em Listra. Ele estava pregando. E aí a galera olhou para ele e falou assim: Deus Hermes, porque é aquele que interpreta hermenêutica. Que doido, né? Agora olha só que sensacional a partir do verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Então imagine só, eu chegar aqui no Jairinho, olha só a cena. Eu olho para o Jairinho assim, ele tem fé. Já que ele tem fé, estende a mão em Jairinho. Isso. Já que ele tem fé, tá, a mão tá aqui, tá vendo, gente? Aqui. Então, só um minutinho. Levante-se em nome de Jesus. Aí o Paulo sai fora e o cara é curado. Paulo dá uma olhada primeiro, bate o olho, tem fé, pode receber a bênção. Que isso? Sensacional! Sensacional! Você quer mais? Tem mais. Tem mais, vamos lá. Mateus 15. Outra voadora para nós. Mateus 15. 15. Nossa Deus. O versículo é o 28, mas a gente vai ler a partir do 21. A mulher cananeia. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha isso, gente, agora é possessão demoníaca, nível hard. Beleza? É o capeta agora aqui, direto, ligação direta com o capeta. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Imagine só, gente. Não, para aí, leitor, só um minutinho. Vamos imaginar a cena. Chega alguém aqui gritando: Pastor Ismael, Pastor Jairo, Pastor Adria, tem um capeta aqui na minha filha e tal, pá. E a gente, beleza. Que isso, velho? Olha só a tirada de Jesus, mas segue o texto. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, ou manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos ficaram pior ainda, né? Tipo, nem para dar um toque em Jesus: pô, Jesus, dá uma moral para mim aí, tem um capeta ali na filha dele e tal, da dela e tal. Não, manda ela embora, está incomodando. Vê só. Vocês já ouviram falar de perseverança na fé? É isso que a gente está lendo aqui, tá? Vamos lá. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Olha aí a persistência na oração. Vê só. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque você, mulher, não é de Israel, você é de outra nação. A minha prioridade são os israelitas. Não é justo. Aí olha o que a mulher responde, versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, está certo, é verdade, eu não mereço nada. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, se o Senhor me der a migalha, está valendo. Olha o tamanho da fé, olha o tamanho do braço, da mão dessa mulher. Só a migalha resolve. Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua mão. Grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Que é isso de novo, velho? Vocês não estão sentindo que não é possível, cara. Era pra galera já estar se contorcendo, um ataque epilético agora. Gente,
Jesus bate o olho na mulher, primeiro dá uma desconsiderada, a mulher persiste, Jesus vai dar atenção para ela, ela diz assim: Senhor, só a migalha resolve para expulsar aquele capeta de lá. Tá bom, seja conforme a tua vontade. Quer mais? Tem mais. Mateus 13. Vamos lá. Mateus 13. Versículos 57 e 58. E ficavam escandalizados por causa dele, Jesus. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da falta de fé deles. Ficou claro? Se o movimento 3D quiser experimentar o extraordinário de Deus, o caminho é a fé. Pastor Ismael pode chegar aqui e descer além em vocês todo dia, se não brotar fé aí, o extraordinário de Deus não acontece na sua plenitude. Porque não é que Jesus não fez milagres, ele não fez muitos. Porque tem milagres que aí quem for falar aqui da graça, somente a graça, talvez eu trabalhar isso com vocês, mas tem milagres que Jesus faz pela graça. Pela graça. Porque pensa comigo aqui, Henrique, mão colada no corpo, você merece a bênção de Deus? Você não tem fé, merece? A graça não é um favor imerecido? Então parece que aí é sola gratia. Parece que quando o assunto for graça, a gente vai descobrir como é que Deus age com quem fica o tempo todo com a mão colada no corpo. Mas essa é a função de outra pessoa. Está ficando claro? A fé amplia a ação de Deus. Quem mexe na mesa de som agora vai entender esse negócio. Tem um botãozinho na mesa de som chamado ganho. Tem o médio, o baixo, o agudo. Sabe, Jorge, não é assim? Ganho. Não é volume. É ganho. Então, simbolicamente, o ganho seria mais ou menos isso aqui, ó. Dá para me ouvir no fundo, Guilherme? Beleza? Seguinte. Volume é isso aqui, ó. Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Isso é volume. Baixinho. Ó. Ganho. Está me ouvindo bem aí, Guilherme? Está me ouvindo bem aí, Guilherme? Perceberam? Ampliei o som. Ganho. Quando nós temos fé, é como se lá no céu apertasse, virasse o botãozinho do ganho, assim, ó. Aí, o que foi direcionado ao Guilherme, não fica só até o Guilherme, espalha. Aí a galera que está lá na cantina é atingida também com a graça de Deus, com a bênção de Deus. Por quê? Porque tem tanta fé aqui, que os milagres de Deus são reproduzidos assim, ó, constantemente. Linhas de produção de empresa. Milagre, 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 tim, milagre, 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 tim, assim. Então, quando eu penso na sola fide, eu imagino esses reformadores, esses protestantes do século XVI, combatendo uma heresia que existia dentro da igreja. Porque a igreja não desconsiderava a fé. O problema é que a igreja dizia que a fé era parte do processo. Fé mais batismo igual salvação. Por isso que na igreja católica, batismo é um sacramento. Sem batismo não há salvação. Peraí, e o carinha que não foi batizado, como é que fica? Penitência. Fé
mas purgatório igual salvação. Por isso, as indulgências. Está ficando claro agora? Vêm os protestantes, os reformadores, e falam assim: não tem mais nada, é somente a fé. É somente a fé. E não é só, e esse somente pode ser até de um grão de mostarda, porque se for do tamanho de um grão de mostarda, não é uma bola de basquete, é uma montanha que você pode mudar de lugar. Um grão de mostarda. Somente a fé. Somente a fé. Eu quero então concluir com vocês de uma maneira bem prática com Lucas 5:20. Vamos lá. A partir do verso 17 fica melhor, tá bom? Que é o contexto da história. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram. Olha a persistência aqui, persistência na oração, persistência na fé, igualzinho aquela mulher com os cachorrinhos, persistência. Por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Sabe o que eu quero dizer com isso? E é por isso que eu quero encerrar com esse texto. É o seguinte: é bem provável que nesse auditório aqui, nós tenhamos pessoas com as mãos coladas no corpo. Por N motivos. Talvez estão machucadas pela vida, decepcionadas com Deus, mãos coladas no corpo. Ah, pastor, já acreditei tanto, mas hoje eu não consigo acreditar mais. Já pedi tanto para Deus, e Deus nunca me respondeu como eu queria. E não faltou fé não, pastor. Ah, pastor, teve um dia que teve um dia que tinha uma galera comigo orando para um irmão nosso ser curado. E ele morreu. Um irmão importante para nós, era o nosso amigo, importante para a igreja. E como assim? Deus não ouviu a nossa oração? Faltou fé, pastor? Então me desculpe, a bola de basquete pode bater em mim à vontade, a minha mão está colada. Eu quero te dar uma boa notícia, você que está com a mão colada no corpo. Quando situações assim acontecem, você está muito parecido com esse homem necessitado, que depende dos outros para ser colocado diante de Jesus. E a boa notícia que eu quero te dar é a seguinte: que somente a fé daqueles que te amam podem descolar as suas mãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Porque um justo que vive pela fé, ao orar, espiritualmente falando, ele pode atingir pessoas que estão com as mãos coladas, e as mãos de repente começam a fazer isso aqui, ó. Então eu queria orar especificamente para você que chegou aqui hoje com as mãos coladas no corpo, que sabia um monte de coisa sobre fé, o Hebreus 11:1,
mas que estava faltando alguma coisa para descolar suas mãos, para você pegar aquilo que Deus está querendo te dar, porque Deus ama dar e oferecer, para viver a vida abundante de Jesus. As minhas mãos, as mãos do Adrian, estão descoladas, porque eu quero cada vez mais do Senhor. Eu sei que isso vai exigir mais de mim, Deus vai cobrar mais de mim, mas não tem problema. Não tem problema, porque Deus só vai me dar aquilo que eu dou conta de administrar. Mas se você está com as mãos coladas, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Porque se você descolar apenas um dedo, quem sabe não é aquele grão de mostarda que pode mover uma montanha. Quem sabe? Um dedo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade linda que o Senhor está me dando de estar mais uma vez aqui com o Movimento 3D. O Senhor sabe o quanto que eu amo esses meninos, o quanto que eu amo o pastor Ismael, o pastor Jairo. O Senhor sabe o carinho que eu tenho por essa igreja, Pai. Estar aqui é estar entre amigos, estar aqui é estar à vontade, é estar em casa. E hoje, Pai, falando de um tema tão essencial para a vida cristã, falando sobre fé, eu clamo por aqueles que chegaram aqui hoje com as mãos coladas, mãos que precisam se desprender do corpo e abraçar o extraordinário do Senhor. Pai Santo, como nós acabamos de ler em Lucas 5:20, vem agora assistir a minha fé e a fé daqueles que estão com as mãos descoladas, e assistindo a nossa fé, abençoe aqueles que estão com as mãos coladas no corpo agora. Venha libertar esses jovens e adolescentes, Pai, que por N motivos talvez não consigam mais abraçar o extraordinário do Senhor e receber aquilo que o Senhor tem prazer em oferecer. Que hoje, Pai, seja um dia de libertação para esses meninos, que eles possam escancarar os braços e receber a enxurrada que vem do céu em direção a eles. Pai Santo, em nome de Jesus, aumenta a fé desses meninos, aumenta a fé do Movimento 3D, Pai Santo, que eles possam ver o extraordinário do Senhor, vivenciar o extraordinário do Senhor aqui. Pai, aqueles que já estão no piloto automático, que já estão dando já a reserva do tanque, que já estão dando assim, talvez o restinho do restinho, venha renovar as forças pela fé, para que eles consigam dar mais e oferecer mais, porque quanto mais eles se oferecerem, mais eles vão receber do Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai Santo, aumenta a nossa fé, que o extraordinário do Senhor seja uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Tem mais um texto, eu vou ler e eu passo a bola para o Ismael ou para o Luciano. Não vou explicar nada, eu vou deixar o Espírito Santo fazer isso no seu coração. Leia comigo esse texto, Hebreus, novamente, 11. Luciano, pode subir, é você? Ismael, pode subir, Ismael, vem cá. Hebreus 11, versículo 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Deus abençoe vocês.